minutos. Para você que está acompanhando aqui o Jornal Gente, estamos recebendo, como acontece toda terça-feira, um dos nossos colunistas do time do Jornal Gente, o professor Emanuel Pessoa, que está conosco aqui para mais uma jornada e rodada de conversas. Hoje para falar de um assunto diferente, um ex-ministro condenado à morte por corrupção na China. O professor Emanuel esteve na China durante um bom tempo recentemente, até participou conosco aqui do Jornal Gente lá da China. Quais são as informações importantes a serem destacadas dessa notícia? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Pedro, bom dia para toda a nossa audiência. Pedro, o que mais para ser destacado aqui, que eu acho que faz uma diferença muito grande para a gente, é talvez o efeito pedagógico. Veja, ninguém está defendendo pena de morte no Brasil, né? E, embora isso seja um tanto óbvio, diante de algumas condutas do Judiciário que acionou a Polícia Federal para investigar as pessoas que estão comentando sobre as notícias do Nepal, acho que é importante a gente deixar isso claro. Então, Pedro, o que é importante é o efeito pedagógico. Qual é o efeito aí? Esse cara era o ministro da Agricultura na China. Ele foi ministro da Agricultura de 2020 a 2024. Se ele foi ministro da Agricultura no país que mais importa comida no mundo, você imagina o quão poderoso e influente esse sujeito não era. E mesmo assim, ao ser descoberto com uma fraude de aproximadamente 220 milhões de reais num período de 17 anos, ele recebeu a condenação dentro do sistema legal chinês, a condenação máxima, que lá é a pena de morte. Eu fico imaginando alguns corruptos em Brasília pensando 200 milhões de reais, que merreca, né? Mas lá, o que seria merreca para vários dos nossos bandidos, alguns deles eleitos, né, em cargos proeminentes da administração pública federal, lá é suficiente para o sujeito ser condenado à pena de morte. Aqui, talvez ele seja convidado para dar palestra em talk show. Ou então vai receber um valor em fiança, né? Vai ser fixado um valor de fiança para ser libertado, né? Como aconteceu ontem com o sindicalista que mentiu muito na CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, mas neste país a justiça autoriza até que testemunhas mintam na CPMI, o que é uma coisa impressionante, como aconteceu na semana passada. Esse de ontem, o presidente da Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes, ele estava tão à vontade que nem sequer recorreu ao Supremo para obter um habeas corpus que o permitisse mentir ou omitir os fatos, muito embora tenha sido convidado como na condição de testemunha, né? É interessante, professor, você mencionar esse episódio, porque também na CPMI nós tivemos um desabafo, né, do relator da comissão, o deputado Alfredo Gaspar, ao interrogar o famoso careca do INSS. E no final ele disse: o senhor quer saber de uma coisa? O que o senhor merece mesmo, ladrão de aposentado, não tem perdão, né? E na opinião do relator, que é um promotor de justiça, esse crime deveria ser punido com prisão perpétua ou pena de morte. Mas, infelizmente, no Brasil, diz ele, essas penas não são previstas. Você acha que há civilidade na pena de morte? Eu queria que você falasse sobre isso, até pelo efeito pedagógico de um episódio como esse que nos relatou, e com a sua experiência na China. Há civilidade na pena de morte? Porque essa é uma antiga discussão aqui no Brasil, não é? Cláudio, antes de tudo, sobre a questão do sujeito mentir na CPMI, né? É uma coisa tão surreal que é o seguinte: a maioria deles pede um habeas corpus preventivo ao Supremo Tribunal Federal para não ser obrigado a produzir prova contra si mesmo. Tudo bem, isso faz parte do sistema penal brasileiro, como faz parte do sistema penal americano, você não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Só que a partir do momento que você escolhe falar, você efetivamente deveria ser responsabilizado pela mentira que você conta, você mentir em juízo. Mas o Brasil só tem o crime de falso testemunho. Então é a testemunha, não o acusado, que responde em caso de mentira. Já é diferente do sistema penal norte-americano. No sistema penal norte-americano tem um crime de perjúrio. Então o perjúrio no sistema penal americano ele funciona o seguinte: você tem duas opções. Né? Ele vai funcionar tanto para as testemunhas quanto para a parte. A parte tem duas opções. Ela faz o que chama plead the fifth, que, né, diz assim: eu invoco a quinta emenda constitucional,
que é meu direito a não me incriminar, e aí ele não fala nada, ele não responde nada. Ou, se ele resolver falar, ele é responsável pelo que fala. Então, nós inauguramos agora a irresponsabilidade legal pelo que se fala. Ou seja, o que é ruim no Brasil não cansa de piorar. É como naquele ditado: você cava, cava, chegou no fundo do poço e descobre que no fundo do poço no Brasil tem um alçapão. Então a gente tem esse problema e o nosso judiciário, Cláudio, eu não canso de dizer aqui, eu não canso de dizer em outros lugares, o judiciário é o maior problema do Brasil, tá? O maior problema do Brasil, por conta da absurda instabilidade das normas jurídicas no Brasil. As interpretações mudam a todo tempo. Você vê também, Cláudio, eu não estou fugindo da sua pergunta da pena de morte, né? Embora seja uma pergunta difícil, a gente vai falar dela, para você não achar que eu estou saindo pela tangente. Mas você vê o seguinte, operações como Satyagraha, Banestado, a própria Lava Jato, são anuladas por filigranas jurídicas que jamais seriam sequer consideradas para análise em nenhum país civilizado que os brasileiros adoram utilizar como modelo nas discussões. Então é algo completamente surreal, como nós não vivemos um sistema jurídico que é criado, pensado e aplicado para o benefício do povo, mas é um sistema jurídico que é criado, aplicado, interpretado em prol dele mesmo. É como se nós tivéssemos criado um ser vivo separado, que não serve ao Criador, mas que ele é autossuficiente e se autosserve. E por isso, muitas vezes, as cortes superiores criam princípios com os nomes mais tresloucados possíveis para anular operações criminais nos quais criminosos confessam, criminosos devolvem dezenas, quando não centenas de milhões de reais, quando há confissões judiciais, muitas vezes por coisas que são tão inacreditáveis que o povo na base não consegue entender. Isso gera uma sensação de impunidade gigante. E fica a pergunta: se no Planalto não se cumpre as leis, se no Planalto se encontram desculpas para se praticar atos de corrupção, por que a planície não se sentiria incentivada a cometer um crime? Sobre a pena de morte, tem 2 pontos aqui, Cláudia, a se considerar. O meu primeiro ponto, do ponto de vista da moralidade. Eu sou cristão. Todos os programas, vocês sabem, eu termino dizendo Deus abençoe, fique com Deus, coisas do tipo. Inclusive, deve ter um monte de cancelamento aí do pessoal contrário a você ter a sua própria fé, mas fé é uma questão que você deve defender, e eu respeito a fé de todas as pessoas. Se fosse aqui um muçulmano dizendo Allahu Akbar no final, tudo bem, a religião dele, e está tudo certo. Então, do ponto de vista da moralidade cristã, para mim, Cláudio, eu sou contra a pena de morte. Tá? Isso tem a ver com a minha moralidade. Mas eu não sou refratário a entender que a pena de morte ela pode sim ter efeitos pedagógicos em determinados casos. Mas para mim seria melhor, Cláudio, a pena de prisão perpétua, porque nós temos verificado, particularmente nos Estados Unidos da América, que é um país que o Brasil tenta modelar em muitas coisas, pessoas que são absolvidas por erros judiciais, 20, 30, 40, às vezes 50 anos no corredor da morte. Então, eu também penso, Cláudio, a minha parábola bíblica favorita é do bom ladrão. Na Bíblia ele não tem nome, né? Mas depois ele foi chamado de Dimas, né? Os conselhos dos papas de Dimas, que é o ladrão que na cruz ele se arrepende do lado do Senhor e o Senhor diz que ao final do dia ele estará no céu sentado ao lado de Deus Pai. Então, para mim, o sujeito, quando ele morre, ele perde a oportunidade do arrependimento. Então, do meu ponto de vista puramente moral, eu sou contra a pena de morte. Mas eu vivo em sociedade. Se a maioria da sociedade entender que deve haver a pena de morte, eu aceito. Eu não sou desse sujeito que, quando perde a discussão ou quando perde uma decisão institucional, sai na rua quebrando tudo. Eu aceito que, numa sociedade efetivamente democrática, às vezes o meu ponto de vista ganha, às vezes ele perde e eu preciso seguir a maioria. Do ponto de vista pedagógico, eu me lembro, eu tive uma conversa uma vez com um chinês que passava 2 sujeitos de moto
E lá você não ouve o barulho da moto porque a moto é elétrica, né? Inclusive, olha problema de país tecnologicamente avançado. O governo chinês precisou exigir das montadoras que elas colocassem um barulhinho assim, ó, nos carros elétricos, nas motos elétricas, porque quando dava a partida, ninguém ouvia partindo e estava tendo atropelamento, né? Olha o tipo de problema que a sociedade brasileira podia enfrentar em vez de enfrentar o careca do INSS. Mas, já que a gente enfrenta o careca do INSS e tantos outros por aí, veja o seguinte, eu disse para ele, olha, no Brasil, em São Paulo, quando aproxima 2 sujeitos numa moto devagar atrás de você, você já tem quase certeza que você vai ser assaltado. Isso não quer dizer que todos os 2 de moto sejam culpados, mas a gente já vive nesse clima de medo. Aí ele me disse, olha, 20 e tantos anos atrás na China também tinha muito assalto assim. Parava os caras de moto e levava a sua mochila. O que mudou? Aí ele disse, o governo decidiu que a legislação penal seria aplicada de forma rigorosa e que os criminosos seriam punidos por absolutamente todos os crimes com o máximo rigor da lei. Então, Cláudio, por que o sujeito vai deixar de roubar, um sujeito bandido? Obviamente existem as pessoas de moralidade elevada, mas um sujeito que já tem as inclinações negativas, por que ele vai deixar de roubar 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, se o máximo que vai acontecer com ele é um constrangimento no Congresso Nacional, que depois ele vai dar risada na lancha dele em Angra, comendo uma carne de wagyu e tomando um Macallan de 18 anos. Então eu acho que a gente precisa começar a entender que a leniência com o crime do menor ao maior estimula que todos os crimes sejam cometidos. A cidade de Nova York voltou a ser recente, tá? Mas era um poço horrível de criminalidade, de sujeira, até que veio Rudolph Giuliani, aplicou a teoria das janelas quebradas, que diz que se tiver tudo limpinho, arrumado e tudo for punido, as pessoas mudam naturalmente o comportamento para preservar a qualidade do lugar. É igual quando você chega num lugar que é limpo e arrumado. Você se comporta muito melhor. Se você chega num lugar que é sujo, detonado, destruído, você tem um desincentivo a ser a pessoa que cuida, porque você tem um custo particular e não colhe o benefício público. Então, o Brasil mudaria e melhoraria muito, não apenas com a pena de prisão perpétua, principalmente para corrupto. Você aí de Brasília que deveria estar preso pro resto da vida, ver o sol nascer quadrado literalmente. Aliás, não é só Brasília, né? Mas muitas vezes é aquele interiorzinho lá no fim do mundo também, né? Cheio de corrupto. Mas o efeito pedagógico seria sensacional, Cláudio, porque o sujeito que não tem nada, que vai ali e assalta um celular, ele olha para os nossos governantes e diz, fulano roubou 1 bilhão, por que eu não posso pegar um celular? Né? Virou até o celular da cervejinha, né? Segundo o folclore político brasileiro. Então, Cláudio, eu acredito no exemplo pedagógico. Isso é igual quando você cria seus filhos. Eu ainda não tenho filhos, tá, Cláudio? Mas eu observo isso muito bastante. Quando os pais, e aí quando eu falo os pais, pai, mãe, 2 pais, 2 mães, a configuração não interessa, mas quando eles são um exemplo de comportamento, um exemplo de retidão, um exemplo de cidadãos, aquelas crianças crescem com um bom exemplo. Então, como é que eu condeno, certo, uma sociedade que adoece se os líderes da sociedade são todos doentes? Então, o Brasil tem um problema sério de exemplo, e isso vem do judiciário, que não permite a punição. Pelo país afora, você tem promotores, como por exemplo aqui em São Paulo, promotores que vivem jurados de morte pelo PCC há 10, 15, 20 anos, que enxugam gelo, porque eles colocam vagabundo de trás das grades. Nós temos polícia no Brasil trocando tiro todo dia com vagabundo, enxugando gelo, porque depois vem um juiz, filhinho de papai, que viveu a vida toda na Vila Madalena ou em Pinheiros e não sabe absolutamente nada do que é a realidade de perigo no Brasil. E esse sujeito cheio de teorias malucas, porque ele acha que leu Foucault na faculdade e entendeu alguma coisa, enquanto ele não entendeu patavina nenhuma. E esse sujeito, ele acha que o bandido que foi lá e deu um tiro num pai de família que estava trabalhando é uma vítima da sociedade. E com isso, qual é o bandido que não se sente empoderado? E no final do dia, Cláudio, a maioria de cidadãos de bem, trabalhadores, é que vivem presos em grades, em casas com muro elevado, pagando segurança privada, enquanto a vagabundagem se sente livre para fazer qualquer coisa, desde assaltar celular na Avenida Paulista a desviar bilhões do INSS.
Emanuel Pessoa aqui conversando conosco nessa terça-feira, como em todas as terças-feiras, falando de vários assuntos aqui. E, aliás, essa tua última fala, Emanuel, mexeu bastante com a nossa audiência, né? Muito importante a gente ter sempre essa mesa de debates tradicional que é o Jornal Gente. Então, um bonjour para você aqui de Paris. E eu queria voltar ao assunto China, sistema penal, e fazer assim para aquela comparação geopolítica que a gente faz. Porque agora acabou de sair uma notícia que agora está repercutindo muito na Europa, que 11 membros de uma mesma família são condenados à morte na China por controlar campos de cyberescravos. E aqui, essa é a notícia da BBC, o tribunal chinês condenou à morte 11 membros dessa família notória, a família Ming, que dirigia centros de fraude em Mianmar, de acordo com a mídia estatal chinesa. Como é que funciona isso, Emanuel, se a gente for fazer um comparativo aí dos sistemas penais? Sônia, bom dia. Deixa eu te contar uma história, que eu acho que essa história, para mim, é a mais sensacional que aconteceu comigo. Eu estava em Beijing, eu tinha um colega de turma meu de Harvard que eu não via 12 anos, tá? Ele é professor na Universidade Chinesa, sujeito brilhante, e ele foi me encontrar em Beijing e ele me levou um livro que ele escreveu em inglês com um professor americano. E, nossa, fiquei super feliz. Só que no almoço, todo mundo rindo, se divertindo, eu esqueci o livro no restaurante. Tá? Eu voltei 1 hora depois ao restaurante para procurar o livro não estava lá. Eles olharam as câmeras, descobriram que uma pessoa, um cliente, havia levado o meu livro. Eles fizeram o pagamento por meio do WeChat, que é um aplicativo de pagamento, que infelizmente a gente não tem aqui, porque é um super app, serve para um monte de coisa, super fácil de usar. É ótimo. Então, a diferença dos aplicativos chineses é que assim, ele não é tão bonito, né, a interface, mas eles são muito mais práticos. Né? Enfim, são escolhas. E localizaram a pessoa, e a pessoa morreu de implorar lá para que eu não denunciasse a polícia que tinha pegado o meu livro. E eu nem me atentei que eu queria denunciar a polícia, eu queria o livro. Mas por que a pessoa teve esse medo? Porque, olha só, Sônia, ela se apropriou indevidamente de propriedade particular. Se você for na letra fina do Código Penal, podia enquadrar em furto, né? Então, essa pessoa sabia que se eu denunciasse, ela teria punição, por mais simples que fosse a subtração. Na verdade, não chega nem a ser um livro, é um livreto. Tinha, sei lá, 60 páginas, baixinho, pequenininho, aqueles livrinhos menor. Ou seja, a pessoa sabia que ela podia pegar um tempo em cana por conta de algo super simples, que no Brasil ninguém daria a mínima, provavelmente, né? Então, quando você para pensar nisso, significa que as pessoas entendem que o sistema funciona, elas têm medo da punição e isso molda o comportamento. Se eu não me engano, Aristóteles, né, dizia que o hábito faz a virtude. Então, a gente precisa entender que nós não devemos esperar escolher as pessoas certas para tudo na vida. Nós devemos criar um incentivo para que as pessoas erradas façam as coisas certas. Então, o que é o incentivo do ponto de vista da justiça criminal? É a punição rápida, certeira e pesada. Não significa injusta. Você tem que continuar tendo ampla defesa, você precisa continuar tendo contraditório, mas o processo não pode ir para a trilionésima instância só porque o sujeito que roubou 1 bilhão pode pagar 100 milhões de advogado e pode fazer todas as conexões políticas possíveis e inimagináveis em Brasília para garantir que ele passe uma interpretação maluca e tresloucada que não faz sentido para absolutamente nenhuma pessoa. A justiça é tão injusta que se ela precisa criar princípios que a Dona Maria e o seu João no meio da rua não conseguem entender, ela não é justa, porque a justiça precisa ser para todos. Sobre a questão de Mianmar, o que estava acontecendo é o seguinte: jovens chineses eram atraídos para Mianmar e também de outras nacionalidades, acho que teve até o caso de um brasileiro ou uma brasileira, e lá eles eram escravizados, colocados tipos em galpões, em que eles tinham que dar esses golpes virtuais. Quem nunca recebeu o e-mail do príncipe nigeriano dizendo que houve uma herança, né, que uma tia deixou com uns números, uns códigos de banco, essas coisas, né? Olha, eu tô morrendo, conheci você não sei onde, quero te deixar 5 milhões de dólares. Eu recebo um e-mail desse toda semana, tá? Se tudo fosse verdade, eu estava mais rico que Elon Musk. Então, essas pessoas eram levadas para esses galpões, Sônia, para cometer esses crimes e eram mantidas malnutridas, eram mantidas em alojamentos precários, elas apanhavam, sofriam ameaças de morte. E já fazia um tempo que as autoridades chinesas vinham investigando isso por conta de algumas pessoas que conseguiam fugir pela fronteira, conseguiam escapar. E agora veio a punição severa.
Eu não concordo com a pena de morte, mas eu acho que nesse caso uma prisão perpétua valia bem. E o sistema chinês, Sônia, é importante a gente dizer, às vezes as pessoas pensam, todo mundo vai morrer. Não. A maior parte das vezes essas penas de morte, elas têm suspensão condicional da pena por 2 anos, período no qual o sujeito está em cana, e se na cadeia ele tiver bom comportamento e não cometer nenhum delito na cadeia, e sim, você pode cometer delito na cadeia, né? Você pode bater em outro preso, você pode matar gente, você pode subtrair coisas. Se isso acontecer lá, Sônia, você tem a conversão, você tem a execução da pena de morte. Se em 2 anos o sujeito teve um bom comportamento, o sujeito tem a pena comutada para prisão perpétua. Se durante a prisão perpétua o sujeito mostra arrependimento, tem um bom comportamento, se mostra útil na prisão, ele pode ter a comutação da prisão perpétua para algumas décadas. Então não existe essa história de prisão, das pessoas morrerem automaticamente. Eu tenho visto muito em rede social, as pessoas falam às vezes de sistemas que não conhecem. A China é um país completamente diferente do nosso, eles têm escolhas institucionais totalmente diferentes das nossas, que não significa que é melhor ou que é pior, mas que nós devemos ser capazes de aprender com os exemplos que funcionam, particularmente a força da justiça criminal para coibir os crimes por meio do exemplo. É o que a gente precisa absorver de lá. Não outras coisas que às vezes não funcionam tão bem, como, por exemplo, pena de morte, pelo menos na minha visão. Eu sei que hoje, se você perguntar para a maioria da população brasileira, esmagadora vai querer a pena de morte, porque, para falar na linguagem popular, você está de saco cheio do cara que rouba para cervejinha. É isso aí. É o que a gente mais tem de retorno aí da nossa audiência. Professor Emanuel, Sônia e Cláudio. Vou fazer algo aqui que é raro no Jornal Gente, que é quebrar um pouco o clima para falar de um outro assunto. Porque ontem nós acompanhamos um evento da Band falando sobre as atrações da programação para 2026, para o ano que vem. E todos os jornalistas e representantes do grande elenco da Band tiveram reunidos ontem nesse evento para informar o mercado publicitário, trazer as novidades. E a lembrança que foi dada para os presentes foi um desses caderninhos de colorir, que hoje estão na moda aí, as crianças principalmente, né? Elas gostam bastante desse caderninho. Então foi a lembrancinha, um conjunto lá de canetinhas para colorir. Pode mandar o meu aqui para Paris. E nesse caderninho nós temos uma imagem de nós aqui do Jornal Gente com o professor Emanuel Pessoa, um dos nossos colunistas, como lembrança aí desse evento, simbolizando aqui os 88 anos também da Rádio Bandeirantes, representando a Rádio Bandeirantes, o Jornal Gente. Então tem a Sônia Blota, tem o professor Emanuel, a Thaís Freitas no meio, eu e o Cláudio Humberto. Ficou bem legal, bem parecido com todos nós aí, uma boa homenagem que agradecemos aqui. Pra você ver, né? Falam que eu não sorrio aqui no programa, às vezes na rede social, que eu fico muito sério. Agora eu tô até sem palavras aqui, que eu não tinha imaginado. Obrigado. É isso aí, um abraço aí pro pessoal da equipe da Rosana Saad, né, de eventos aqui da Band, que preparou essa surpresa aí no fim do encontro. Tem, claro, o Jornal da Band, as outras atrações, todas aí do grupo também estão contempladas, mas fica aqui o nosso registro. Professor Emanuel, sempre um prazer, hein? Obrigado, Pedro, obrigado à audiência e fiquem com Deus. É isso aí. O Jornal Gente volta na sequência com outras informações desta terça-feira para você que está nos acompanhando pelo rádio, pela TV e também pela internet. Rede Bandeirantes.